Quero convidar você a abrir sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, diga homem, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, diga homem, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? E por que escolhi esse texto? Porque quando nós lemos essa parábola de Jesus, Jesus fala a respeito de um homem que edifica a casa. E nós somos tentados a pensar que para uma família ser forte, para uma família ser saudável, para que uma casa consiga superar dificuldades, adversidades, isso cabe ao homem, porque Jesus diz que a casa edificada sobre a rocha é construída por um homem. Mas a mesma Bíblia que diz que o homem prudente, o homem o que, irmãos? Prudente, ele edifica a casa sobre a rocha, é a mesma Bíblia que lá em Provérbios, capítulo 14, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então observe que o homem prudente edifica a casa sobre a rocha, e o homem insensato e imprudente edifica a sua casa sobre a areia. E a mulher sábia, por sua vez, edifica a sua casa. E a tola, por sua vez, com as suas próprias mãos a derruba. Ou seja, o que eu e você podemos abstrair desses dois textos? O que eu e você podemos aprender a partir dessas duas leituras? Que para uma casa, para uma família ser forte, ser robusta, conseguir superar as dificuldades, as crises, as intempéries, as tempestades, as chuvas, os ventos, existem responsabilidades que precisam ser compartilhadas entre homem, entre mulher, enquanto esposo e esposa respectivamente, enquanto pais. Existem responsabilidades que precisam ser compartilhadas com cada membro enquanto filho também. Ou seja, uma família forte, uma família abençoada, uma família edificada na rocha, uma família que tem a bênção do Senhor como coroa sobre si, é uma família em que os seus integrantes entendem, compreendem, têm o pleno discernimento do seu papel, da sua responsabilidade dentro desse ambiente familiar. E sabe, meus irmãos, é justamente nessa seara que o diabo tem trabalhado nos últimos dias nas famílias brasileiras, e por que não dizer do mundo em geral. Como? Confundindo os papéis. Como? Tentando minar as responsabilidades do homem enquanto pai, do homem enquanto esposo, da mulher enquanto mãe, da mulher enquanto esposa, dos filhos.
E essa confusão nos papéis, essa atuação do diabo no sentido de minar a responsabilidade de cada integrante da família, tem levado muitas famílias ao caos, tem levado muitas famílias à queda, tem levado muitas famílias à ruína. E sabe, meus irmãos, eu começo com essa primeira assertiva, dizendo a você que a saúde da nossa casa, a bênção da nossa casa, a força da nossa casa, está intimamente ligada à compreensão dos nossos papéis, do meu e do seu papel, enquanto integrante de uma família. Quantos entendem assim também, digam amém. Então eu quero, nos poucos minutos que tenho, a gente pontuar, quais são então, pastor, qual é, portanto, então, o meu papel dentro da minha casa. Eu quero dividir isso hoje, essa rápida conversa, em 4 pontos. E nós não podemos começar com outro personagem, senão a responsabilidade do homem enquanto esposo. Do homem enquanto esposo. Meus irmãos, a principal responsabilidade do homem enquanto esposo nada mais é do que o sacerdócio. Qual é a principal responsabilidade do homem enquanto esposo, irmãos? Homens, qual é a sua principal responsabilidade enquanto esposo? Bem forte. Sacerdócio. O que eu quero dizer com a palavra sacerdócio? Eu quero dizer que cabe ao homem a liderança do lar. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 5, que o homem, assim como o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. Irmãos, dizer que o homem é a cabeça da mulher, nós podemos dizer que o que nós podemos abstrair disso é que o homem exerce dentro do lar uma posição de liderança. Nos tempos bíblicos, o sacerdote era aquele que representava o povo diante de quem, irmãos? De Deus. E que era a representação de Deus para o povo. O sacerdote era aquele que com uma mão tocava o povo e com a outra tocava em Deus. O sacerdote era o elo, era aquele que fazia a ligação entre o povo e Deus. E sabe, meus irmãos, nós homens, digam eu, diga eu, diga eu. Tem mulher que está gostando. O que? Você é o sacerdote do seu lar. E mulheres, me digam, irmãos, me digam se é verdade ou não. O diabo tem ou não tem trabalhado no sentido de minar essa identidade do homem enquanto líder espiritual dentro das famílias? Sim ou não? Tem trabalhado sorrateiramente, no sentido de enfraquecer a liderança espiritual do homem dentro da casa. E sabe, meus irmãos, eu digo a você que o nosso primeiro ministério está dentro da nossa casa. O lar é a nossa primeira célula. O lar é a nossa primeira igreja. É lá onde eu e você, homem, precisamos desenvolver o nosso sacerdócio e a nossa liderança. É por isso, irmãos, que o testemunho familiar é tão importante para nós. É o que Paulo diz a Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5. Olha, se queres governar a igreja, se queres ter um ministério de êxito, comece esse ministério dentro do lar, dentro da casa. Então, irmão, a primeira responsabilidade, o primeiro papel do homem, enquanto esposo, é o sacerdócio. E eu diria que é dessa liderança do homem que decorrem as outras responsabilidades. Sabe por quê? Porque a segunda responsabilidade do homem, enquanto esposo e marido, é a proteção. Sabe, meus irmãos, eu estava lendo o livro de Gênesis, capítulo 2, e a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que o Senhor formou o homem, tomou o homem e pôs no meio do jardim do Éden, para lavrar e guardar, para proteger. Éden significa paraíso. Foi ali naquela geografia que Deus escolheu plantar a primeira família. Sabe por quê? Porque a minha e a sua casa é para ser um Éden. Quantos creem nisso? Diga amém. Diga, a minha casa é um Éden, é um paraíso.
E foi ali que Deus plantou Adão e disse: Adão, eu estou te plantando aqui para que tu guardes esse território. Então, o homem, eu e você, homem, precisamos entender que enquanto líderes, que enquanto sacerdotes, que enquanto cabeças da nossa família, nós temos a responsabilidade de proteger a nossa casa. E essa proteção, irmão, ela não se dá apenas na esfera física. Não é proteger fechando a janela, colocando circuitos fechados de câmera. Não é colocando alarme, cerca elétrica. É claro que se pudermos, sim, o faremos. Mas a proteção da qual eu estou me reportando agora é uma proteção também emocional, no sentido de cuidar da alma e do coração da sua esposa, cuidar da alma e do coração dos seus filhos. É uma proteção espiritual, no sentido de se levantar como sacerdote e entrar em guerra espiritual pelo seu lar, entrar em guerra espiritual pela sua família. E é por esse motivo, irmãos, que Satanás tem se levantado tanto contra os homens. Se você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Olha o que diz a palavra. Mateus capítulo 12, versículo 29. Diz assim a palavra: como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Agora vá lá em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 21 e 22. Diz assim: quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, em segurança está tudo que tem. Diga amém. Se vier, porém, outro mais forte do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus bens. Olha o que a gente aprende com Jesus. Que o homem dentro da casa, ele sustenta a figura de liderança. Ele sustenta a figura de autoridade. Não aquela autoridade de chegar chutando a porta, dizendo aqui quem manda sou eu, de violentar esposa e filhos, não. Mas a autoridade espiritual que se levanta para dizer: Satanás, na minha casa tu não manda, a minha família está lavada pelo sangue de Jesus, os meus filhos são herança do Senhor, a minha esposa é bênção para a minha vida, os meus filhos são como flecha na minha aljava. É essa autoridade. O homem é essa figura de liderança dentro do lar. Essa é a primeira coisa que a gente aprende com Jesus nesse texto. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus, dentro dessa perspectiva da responsabilidade do homem, enquanto líder e sacerdote, é que o diabo quer entrar na casa do valente. Ei, homem, deixa eu lhe falar, o diabo está trabalhando para entrar nas nossas casas, sim ou não, irmãos? Ele trabalha todo dia, toda hora, a todo instante. Ele está procurando oportunidade para entrar nos nossos lares. Essa é a segunda coisa que eu aprendo. A terceira coisa que eu aprendo com Jesus é que ele quer entrar no nosso lar com um objetivo claro. Qual? Roubar os nossos bens. Qual é o objetivo do inimigo, irmãos? Vamos lá, irmãos, bem forte. Qual é o objetivo do inimigo? E o que é que você tem de mais precioso? É o seu casamento, é a sua esposa, são os seus filhos, é a paz no seu lar, é a saúde espiritual da sua casa. O diabo, ele trabalha para quê? Para entrar a fim de roubar a paz, roubar a comunhão, arranhar a comunicação entre marido e esposa, plantar rebeldia no coração dos filhos, colocar pai contra filho, filho contra pai. Ele trabalha nessa direção. A terceira coisa, a quarta coisa que eu aprendo, sabe o que é? É que ele busca amarrar o valente.